mercado, esse nosso programa que está começando hoje. E a ideia aqui justamente é fazer uma ronda pelo nosso mercado financeiro, né? Pelo nosso Ibovespa. O que eu quero dizer com ronda? Então eu vou tentar passar pelo máximo número de ações que eu conseguir durante esse nosso horário aqui, que a gente vai estar aqui ao vivo diariamente, né? E quando a gente achar algumas ações, a gente vai olhar para gráficos, diversos gráficos, quando a gente achar algum gráfico que seja alguma coisa mais interessante, a gente vai sentar e conversar um pouquinho mais sobre eles, né? Ver se tem alguma oportunidade de entrada, né? Seja tanto para compra quanto para venda. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Fila, eu sou analista CNPIP, né? Que me permite estar aqui com vocês, né? Além de fazer análise gráficas, eu também posso fazer análises fundamentalistas, que não vem ao caso aqui. Esse programa aqui vai ser basicamente sobre análise gráfica. Mas só para que vocês me conheçam, além de análise gráfica, eu posso fazer análises fundamentalistas. Também tenho o CGA, né, que basicamente me permite ser gestor de fundos, né, gestor de fundos como fundos de ações, fundos multimercados. Também tenho a certificação de CGE, que me permite ser gestor de fundos estruturados, como os FDICs, FIPS, ou sei lá, o fundo de investimento imobiliário. Tenho o CEA também, né, que aí eu sou um especialista de investimento, que posso dar recomendações de auxiliar a montagem de carteiras, essas coisas todas. E também, né, estou buscando agora o CFA, que é uma certificação internacional, para ser analista em qualquer lugar do mundo, né? Mas muito mais que isso, né, muito mais do que certificações, eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro, trabalho diariamente com isso, estou todo dia aqui olhando gráfico, estou todo dia operando, estou todo dia buscando fundamentos, buscando oportunidades no mercado financeiro, seja mercado de renda variável, seja mercado de renda fixa, o que quer que seja, tanto para mim quanto para quem me acompanha aqui, né? Além disso, eu também sou apaixonado por macroeconomia, então eu volto e meia aqui, eu vou estar tentando analisar estritamente aqui nesse programa análise de gráficos, né? Mas infelizmente, para quem é só grafista, eu vou dizer, cara, vai vazar alguma coisa aqui, eu gosto muito de análise macroeconômica também, vai vazar um pouco para cá, mas acho que vale a pena, eu acho que vale a pena a gente começar a se entender um pouquinho mais também, vocês começarem a perceber como a macroeconomia também altera o gráfico, altera o nosso mercado como um todo, certo? Bom, falei demais, eu acho que o fundo aqui é a gente começar a olhar gráficos. Vamos começar dando uma olhada aqui em alguns índices, né? Eu também vou tentar trazer isso aqui semanalmente, pelo menos, como o programa vai ser diário, mas toda semana eu vou tentar trazer algum índice setorial, tentar trazer os setores como um todo para a gente ver como é que está indo e aí dentro disso tentar escolher algumas ações para compra ou para venda. Já digo aqui também de antemão que dentro dessas compras e vendas eu tento trazer recomendações tipo tanto para compra quanto para venda para evitar algum problema, tipo, por exemplo, Brasil é Brasil, né, pessoal? A gente vai ter algum caos aqui de fluxo entrando e aí começa tudo a subir. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que se a gente tem alguma só operação vendida, vamos estopar todas. E o contrário também pode acontecer, né? Que acontece mais frequentemente, inclusive, que é de repente tudo começar a cair e aí a gente ser estopado se a gente tiver só comprado. Então, sempre nas minhas recomendações, que inclusive dentro do Cultus Capital, que vai ser o site aqui nosso, eu vou colocar lá daqui para frente, né? Vou começar a tentar ter uma área lá de swing trade. Lá a gente vai trazer as recomendações mais bem vistas, né? A gente vai fazer uma análise com relação também a risco, né? Risco-retorno. A gente tem uma gestão de risco maior. Lá a gente vai escolher melhores. Aqui a gente vai comentar, pode ser que tenha uma entrada, pode ser que não sei o que. Dentro lá a gente vai ter uma seção que a gente vai colocar justamente as ações que a gente vai estar realmente recomendando para compra e para venda. E espero que seja uma coisa muito positiva para mim e para vocês, né, pessoal? Principalmente para vocês, porque para mim já é há muito tempo. Vamos aqui falar um pouco sobre o Ibov, né? O Ibov, como é a primeira vez, vamos trazer um pouco mais tempo, trazer um pouco mais de trás aqui, vamos buscar 2025. Bom, 2024 a gente viu aqui meio lateralizado, né? A gente consegue ver a partir daqui a 2024. Apesar de ele ter uma queda e uma alta e uma queda, a gente vê que ele está lateralizado, sem uma tendência muito bem definida, né? A partir de 2025 a gente tem realmente uma tendência mais definida, aqui uma LTA, né, uma linha de tendência de alta bem firme. Depois de outubro aqui, realmente essa linha de tendência de alta acabou tendo uma tendência mais acentuada, muito bom para a gente, né? Talvez pela perspectiva de corte de juros que a gente já via vindo aqui dessa época.
Início do ano a gente teve um fluxo maior ainda de estrangeiro para cá, com a tese. Aqui é bom até falar, né, pessoal? A gente teve aqui uma tese de desdolarização, né? O pessoal saindo fora de mercado americano, tentando diversificar um pouco. E o Brasil se apresentava como um ótimo país emergente para isso. Acabou atraindo muito capital, mas teve a guerra, teve também a volta do tema de IA para a mesa como um tema muito forte. E a gente perdeu um pouco essa atratividade mundial, né? Então o que aconteceu? A gente teve essa entrada aqui, depois a gente viu que a gente perdeu essa força, tentou lateralizar, voltamos a ganhar mais forças aqui, por exemplo, aqui é fevereiro, né? Essa época aqui é fevereiro, que foi onde começou a guerra entre Estados Unidos e Irã. Ele recuou um pouco, voltou a crescer um pouco quando começou a arrefecer um pouco a guerra, começamos a discutir tratados, essas coisas todas, mas realmente a IA acabou dominando o mercado mundial e a gente aqui perdeu tendência, né? Então realmente aqui final de abril a gente começa a ter essa tendência de queda, rompe a tendência de alta que vem de um prazo aqui desde outubro, e aí começamos a ter essa queda, uma queda bem acentuada. E aqui é uma coisa que é interessante a gente ver, né? Tá vendo que aqui essa linha amarela aqui que deixei em destaque é uma LTB, né? A gente consegue ver que ela vem respeitando bem, vinha respeitando bem, né? E uma coisa muito interessante de se notar também é que geralmente uma queda ela é feita de quedas e uma correção, né? Então ela cai, corrige em preço. Aqui não, né? Aqui a gente tem uma correção justamente no tempo, ela não chega a subir, ela só fica lateralizando. Então ela cai, lateraliza, volta para média, para LTA, LTB, cai de novo, lateraliza, cai, lateraliza. E aqui finalmente, né, início de aqui pelo dia 12, por aqui a gente começou a ter uma volta do nosso Ibovespa, vendo ele subindo um pouco, né? E aqui lateralizando realmente, né? A gente faz dois topos aqui, dois fundos no mesmo preço, em cima desse suporte, o que pode ser muito bom, né? Então a gente começa a ver um certo otimismo, eu começo a ver um certo otimismo para essa nosso Ibovespa, a partir do momento que ele rompe a tendência de baixa que a gente tinha aqui, né? Rompe com volume e começa a lateralizar, né? Então vamos ver como é que vem, se ele realmente consegue superar essa resistência aqui de curto prazo, que é o topo anterior, para realmente a gente começar a engatar uma tendência de alta aqui, por mais tímida que seja, ou se a gente continua lateralizando mais um pouco, né? Tentando ver uma distribuição justamente aqui embaixo para tentar subir. No longo prazo eu vejo, talvez, no longo prazo não, né? Mas no médio prazo eu vejo uma tendência de alta para o Ibovespa, né? Realmente ele está segurando aqui, tá saindo dessa tendência de baixa finalmente. Eu acho que agora a gente pode ver uma tendência de alta após uma lateralização. Quando? Não sei. Vamos deixar o mercado responder para a gente, certo? Além do Ibovespa, vamos dar uma olhada agora em Small Caps, né? Que é o nosso índice de ações com menos com uma capitalização menor, né? Então são as ações de empresas um pouco menores. Aqui a gente não vê aquela alta em 2025 tão acentuada, né? A gente vê aqui um pouco, quer dizer, a gente vê um pouco essa acentuação, mas ela não acentua mais no final do ano, né? Que nem a gente viu com o Ibovespa. Mas ele vem aqui desse canal de alta até meados de aqui, quanto é que é aqui? Justamente final de fevereiro, né? Que é onde começa a guerra, ele volta a fazer um fundo aqui próximo aos fundos anteriores, aí já faz um pico abaixo do pico anterior e aqui já começa a sinalizar uma queda, né? Quando é que ele entra realmente em queda? Quando ele faz um fundo abaixo do fundo anterior, que seria justamente aqui em maio, né? Mas já vem numa tendência aqui de queda, sim, aqui com correção em preço, então ela cai, volta em preço, chega na LTB, volta, sobe de novo, chega na LTB, cai de novo. Então a gente está vendo aqui uma recuperação, um movimento de queda no curto prazo, né? Que pode sim ser uma recuperação de todo esse movimento de alta, né? Se nós fôssemos olhar isso aqui talvez um semanal, vamos ver o semanal como é que tá. E aqui a gente fosse tentar traçar um Fibonacci. Para quem é fã de Fibonacci, já vou dizendo assim, eu não sou muito fã, mas para Elliott é legal a gente dar uma olhada, né? Então realmente a gente aqui está vendo que ele subiu e essa queda aqui já está passando de 50% de Fibonacci. Tem que pelo menos segurar aqui nessa região aqui
de fundos anteriores aqui que a gente está vendo aqui em 2070, né, 2072, que ainda tem uma região que pode ser apenas uma correção por um movimento de alta do semanal. Se perder, fica muito feio, né, pessoal? Porém, né, se nós for olhar aqui realmente, voltar para o gráfico diário, a gente está vendo que ele está voltando ganhando aqui fundos anteriores, né, ganhando patamares anteriores. Vamos ver se daqui a pouco ele começa a fazer um pivôzinho de alta e emendar uma alta de novo. Vai ser muito bem-vindo para o nosso índice como um todo, e as ações também, né, para quem está, como eu, gosto de ver o nosso índice para cima. Está rompendo aqui essa linha de tendência de baixa, né, muito bom. Além de small caps, vamos dar uma olhada aqui em índice financeiro, índice dos bancos, principalmente, principalmente bancos. Os bancos, algumas seguradoras, eu acho que tem aqui, PSSA e tal, Banco Brasil Seguridade, Caixa Seguridade. Ele veio mais forte, né, do que aí o próprio índice Bovespa. Então em 2025 ele teve uma alta mais forte, voltou, emendou também essa tendência de alta desde outubro, mais ou menos, que é até antes de outubro, né, nós estamos falando que desde agosto vem subindo com força. Mas aqui, quando chegamos em fevereiro, como todos os outros índices, ele sofreu pela guerra, voltou, segurou na tendência de alta, voltou a subir. E aqui, pessoal, aqui a gente tem uma figura. Vamos lá, já vou dizer para vocês, já vou dizer, ser sincero com vocês, eu não sou 100% de ver figuras, tá? Eu opero figuras, opero tendências principalmente, gosto muito de análise clássica, mas aqui o que a gente está vendo, né? Aqui a gente está vendo que tem um topo duplo, não tem como não ver um topo duplo. Eu gosto de desver figuras, e aqui não tem como desver essa figura, né? Tá bem claro para mim, ele vem, sobe, faz um topo, volta, segura na LTA, né? Na linha de tendência de alta, sobe de novo, não consegue ganhar o topo anterior, que aí já indica para mim que tá perdendo a tendência de alta, certo? Quando ele rompe aqui a tendência de alta, literalmente falando, entra num outro regime que seria uma tendência de baixa, né? Nesse caso. Então ele entrou numa tendência de baixa de curto prazo, começou agora a lateralizar aqui num range menor, certo? Claro que esse topo duplo aqui, esse rompimento dessa linha aqui de fundo, indicaria para mim que ela deveria buscar pelo menos replicar essa altura de topo aqui para baixo, que ia me fazer querer buscar essa região de 15.700, 15.700 aqui. Mas está segurando, né? Ainda bem, está segurando em fundos anteriores, está segurando esse suporte e começou a engrenar aqui numa certa alta, já está trabalhando essa linha aqui, a linha de 200, a média móvel de 200, está segurando acima dela, está tendo um volume até certo ponto positivo. E se a gente for olhar alguns indicadores, vou trazer aqui para vocês, para a tela, para a gente começar também a conversar, que eu tenho outros indicadores que eu gosto de ver, tá? Assim que eu conseguir puxar para a tela, a gente conversa. Então, aqui a gente tem outros indicadores, é o mesmo gráfico, tá? De diário e tal. Aqui a gente tem o estocástico tá indicando que é alta, né? Tá realmente subindo o nosso índice financeiro. A gente tem o MACD também, com o MACD acima da linha de sinal, que já indica compra. O histograma é crescente, né? Ainda o MACD não está positivo, mas que já é bom sinal que está crescendo. A gente tem um momentum positivo e a gente tem o índice, o indicador de OBV, né? Que é um indicador de volume, já rompeu a tendência de queda que tinha aqui, né? Se a gente for querer traçar aqui uma linha aqui, né? Deixa eu... Tá errado aqui, vamos apagar. Tá difícil desenhar uma linha, cara, pelo amor de Deus. Se a gente for tentar traçar essa linha aqui, ó, a gente vê que tá rompendo, né? Já estamos rompendo uma tendência aqui de queda que vinha do OBV. Então isso é muito positivo.
né? Isso é muito positivo. Quer me dizer que é alta? Vamos lá, eu não compro, eu não vou dar sinal de compra. Já vou indicar para vocês, não que isso aqui eu vou comprar um índice, né? Óbvio que não. Mas já vou dizer para vocês, já vou anteceder que eu não vou comprar pelos indicadores, tá? Os indicadores me reforçam algum sinal ou me dão divergências de algum sinal. É esse que eu vou cuidar com indicadores, tá? Eu não vou cuidar aqui a entrada, aqui a compra, aqui a venda, tá, pessoal? Só para que vocês tenham muito claro isso já, eu não vou cuidar isso. Deixa eu só ajeitar aqui a minha tela, de novo, que ficou tudo errado. Meu Deus. Primeira vez é isso aí, né, pessoal? A gente vai ter alguns problemas. Além do índice financeiro, vamos olhar o de utilities, que é um índice bem defensivo. O que são utilities? São energia elétrica, né? Principalmente energia elétrica. E também temos aqui algumas empresas de saneamento, né? A gente vê que realmente ela vem nesse movimento de alta que a gente já vinha, desculpa essa monteira de linha aqui, mas ele vem com essa tendência de alta também, como todas as outras ações do índice. Mas tu vê como ela é um índice mais defensivo, né? A gente vê que ela segurou bem na queda, né? Onde é que ela foi? Ela não perdeu ainda o fundo anterior, né? Ela não perdeu o fundo anterior, então ela veio, faz aqui o pico, voltou, também não subiu mais de novo, mas está segurando no fundo anterior e está recuperando bem, né? Então a gente já está aqui, em tese, voltando a ter uma tendência de alta, talvez querendo buscar o topo aqui nos 21.750. O que isso me diz? Isso me diz que talvez ações de saneamento e de energia elétrica seriam boas ações para estar em compra nesse momento, né? Vamos olhar com mais calma o índice de elétricas e EX para a gente ter uma ideia, tirando o saneamento, se as elétricas também estão assim, e realmente a gente consegue ver que também estão assim, né? Então também tem essa tendência de alta forte, né? Desde início de 2025 ela vem subindo forte, perdeu a tendência de alta aqui em meados de maio de 2026 e aí agora começou a lateralizar tentou perder aqui, né? Vamos ser bem sinceros, tentou perder o fundo, não perdeu a média móvel de 200 e agora está ganhando esse topo aqui menor aqui da lateralização, o que é muito bom, tá? Quando é que eu vou começar a olhar com mais carinho ainda? Quando ganhar essa resistência aqui nos 133.160, tá? Vamos olhar índice materiais básicos, que basicamente são índice de commodities, ações mais voltadas a commodities, né, como Petrobras, Vale, algumas siderúrgicas, a gente tem aqui também dentro do IMAT, celulose, alguma coisa, talvez alguma coisa de carne também, né, proteínas, mas basicamente muito mais Vale e Petrobras, que tem peso em tudo, né. A gente vê aqui realmente essa força muito grande e desde dezembro de 2025 muito mais ainda, porque justamente foi onde os gringos entraram mais quando tiver esse fluxo. A gente vê que esse índice vem subindo forte, mas caiu forte também a partir do início da guerra, né? Início de fevereiro, final de fevereiro, ela caiu forte, tentou segurar, voltou, lateralizou aqui num patamar mais alto e agora vem perdendo, inclusive, o fundo anterior aqui, né? Agora, literalmente, a gente está entrando, a partir de hoje, né? Realmente, a partir de hoje, talvez estaríamos entrando numa tendência de queda do IMAT. Isso é bom? Não, isso é horrível, né, pessoal? Isso não é muito bom pra gente, até porque a gente é exportador de materiais básicos, né? De matéria-prima, que é o que esse índice tenta nos reproduzir. E tá ruim pra gente, né, pessoal? Tá ruim, a gente tá perdendo aqui esse fundo anterior. Achei que poderia segurar, não segurou, vamos torcer para que amanhã isso aí que segure. Além de MAT, vamos começar a ir para índices não tão tranquilos. Vamos olhar o índice imobiliário feito de construtoras e shopping centers, né? Também a gente tem aqui desde o início de 2025 uma alta forte, bem expressiva. Me desconectei aqui, não sei porquê.
perdendo essa tendência de alta, e aqui emendou aqui justamente essa tendência de queda, né? Por quê? Porque ela faz fundos, vamos deixar mais bonito aqui, né? Então ela fez um fundo aqui, fez um topo menor que o topo anterior, voltou, tentou segurar, já fez um topo mais abaixo, voltou, fez um topo mais abaixo de novo, mas felizmente aqui ele rompeu essa tendência curta, no curto prazo aqui, uma tendência de queda, né, dos últimos mês e meio aqui, e emendou uma alta forte, né, rompendo inclusive a lateralização, voltando na sexta-feira passada aqui acima da média de 200. Isso é muito positivo, eu acho um ótimo sinal. Dentro das ações de construtoras e shopping centers, talvez é um bom momento para a gente tentar buscar compras, certo? Então já vamos anotar aí no cantinho que se em alguma ação que a gente for olhar depois dentro do índice imobiliário me-se a compra, vai ser mais um ponto positivo para eu querer comprar ela ou não, certo? Já vou dizer para vocês aqui, e até uma motivação a mais para eu estar analisando isso, que é, cara, eu busco muita segurança, certo? Eu gosto do meu dinheiro, eu não quero perder o meu dinheiro, eu demorei muito para conquistar esse meu dinheiro que eu tenho hoje, então eu não quero perder assim muito fácil. Como é que eu vou fazer isso? Cara, eu vou fazer as operações que estiverem muito bem desenhadas para mim, certo? Então eu vou buscar o máximo de explicações para dizer entra. Se tiver muita explicação, me diga assim, ó, talvez entre, não vou entrar. Se tiver coisa que vai me dizer assim, cara, aqui pode ser uma coisa, não vou entrar, não tem porquê, cara, não tem porquê. Não tem porquê a gente entrar em ações, em operações que não sejam tão bem desenhadas. A gente tem todo o tempo do mundo, a gente tem 200 ações, não vamos forçar uma coisa que não precisa, certo? Então vamos lá, vamos olhar agora alguns índices menos beneficiados no momento. Vamos olhar o índice de agro, que apesar do Brasil ser o país do agro, né, é o índice que mais sofre na bolsa. A gente está vendo aqui, já perdeu as mínimas da vida, aqui era a mínima de toda a vida dele, a gente está trabalhando abaixo disso, vem sofrendo muito. Aqui temos 500 explicações, né, da parte macro que pode nos dizer o porquê que está perdendo, seja a guerra que está deixando os fertilizantes mais caros, seja o El Niño que está ajudando a talvez a gente não ter previsibilidade de ganhos, né, da parte do agro, seja um pouco mais micro, que seja nosso problema aqui de juro alto, nosso problema de inadimplência. O agro tem sofrido bastante, né? A gente está vendo muita recuperação judicial da parte do agro. Então, temos muitos problemas no agro e realmente o índice de agro tem representado isso com clareza, né? Perdemos as mínimas. Finalmente a gente conseguiu aqui, final desse mês aqui, dia 22, 23, romper uma tendência de queda bem expressiva, né? De uma tendência forte aqui de queda. E agora vamos ver se realmente ela perde, se ela volta a ganhar essa mínima aqui da vida. A gente tá bem longe aqui das médias, da média de 200 e tal. Seria bonito a gente ver uma recuperação dela. Tô vendo isso? Não tô vendo isso. Com calma, né, pessoal? Vamos com calma. Vamos ver consumo também, que é bem cíclico, bem atento a juros, né? A gente teve movimentos de juros bem estranhos aqui no Brasil. Subiram forte os juros aqui, impulsionados pela guerra, impulsionados por interno também, a gente tem nossos problemas. E agora a gente está vendo um pouco mais, dar uma tranquilizada nos juros, com o fim da guerra, com o fim do conflito lá com os Estados Unidos e o Irã, uma sinalização um pouco mais clara do nosso Banco Central também com relação a isso. Então, nossos juros deu uma segurada e fez justamente o nosso índice de consumo aqui romper uma tendência de queda mais recente daqui, que eu quero dizer desde metade de abril, então nos últimos 2 meses. A gente conseguiu romper. Rompemos como? Rompemos sem muito volume, sem muita força, mas rompemos, já é um bom sinal, né? Vamos ver se ele quebra essa resistência aqui, né, que é de fundos anteriores aqui. Se romper, vamos ver como é que ela trabalha aqui para cima, para ver se a gente vai ter alguma oportunidade aqui em consumo. Por enquanto, assim, ó, só se a gente vê alguma ação de consumo realmente
dando um sinal forte, senão eu não vou querer entrar comprado, tá, pessoal? Já vou dizer. Além disso, vamos olhar aqui indústrias, índice de indústrias. Poxa, índice de indústrias aqui no Brasil tem segurado bem, tá? Tem segurado bem, apesar do balanço dos juros. Tivemos aqui também esse movimento de alta a partir de outubro, que foi rompido, veio forte, veio uma tendência de queda forte, voltou a subir. E aqui a gente tá vendo fundos meio que... Vamos dizer o seguinte, né? A gente não está conseguindo romper, graças a Deus, né, esse nosso suporte aqui, mas a gente está fazendo topos menores, o que não é muito bom, tá? Agora, depois aqui, meados desse mês, a gente começou a ver uma melhoria do sinal aqui, né? A gente está vendo talvez um sinal de reversão desse movimento. Se a gente for querer olhar outros indicadores de novo, vamos tentar trazer aqui outros indicadores, a gente está vendo um MACD voltando para o lado positivo, que é muito positivo, né? Justamente, quem sabe a gente está vendo realmente um movimento de recuperação. Mas o momentum aqui ainda está muito fraco, mas está positivo, e o nosso volume ainda não está dos melhores, tá, pessoal? Mas, no geral aqui, olhando pro preço apenas, a gente está vendo que tem uma lateralização. O fundo aqui já está mais alto do que o anterior. Vamos ver se ela consegue fazer um topinho mais alto, romper. Então vamos lá. O que eu quero ver aqui? Só para deixar bem claro, tá? Eu gostaria de ver o índice de indústrias aqui, que já está acima da média de 200, romper essa resistência que a gente tem aqui nos 29.400, voltar, segurar nos 29.400, e aqui, quem sabe, eu vou buscar compra, tudo que a indústria que der, porque vai me dar chances de compra. Eu acho que ele vai voltar a subir, porque está saindo fora dessa tendência de curto prazo de queda, e talvez que seja uma lateralização para voltar a buscar o topo anterior nos 33, que pode ser muito bom para a gente, certo? Vamos ver se eu deixei algum outro índice de fora. Acho que não, acho que eu dei uma olhada em todos os índices para a gente poder passar para as ações, que já estou falando muito de índices, passei muito tempo. Pessoal, assim, ó, não vai ser tanto, tá? Tempo assim, é só para que vocês vão me conhecendo aos poucos para a gente se entender, tá? Agora aqui nas ações, eu vou começar, eu gosto de passar de ordem alfabética, tá? De novo, vou passar devagarinho dessa vez, vou passar menos ações hoje, por ser a primeira vez, vou tentar explicar mais, vou tentar explicar a forma que eu vejo, a interpretação gráfica que a gente tenta fazer, porque eu não quero só que vocês comprem porque eu falo compra aqui, eu quero que vocês entendam. Com o tempo, assistindo todo dia, que essas coisas todas, eu não quero que vocês dependam de mim. Quero que daqui a pouquinho vocês estejam fazendo por vocês mesmos. E para mim vai ser uma alegria, certo? Vocês façam e dê certo assim como deu para mim, certo? Então vamos lá. Primeira ação aqui que eu tenho para olhar é a ALR3. Vem numa tendência de baixa, certo? Desde 2025, vem caindo forte. Tá fraco. Agora aqui a gente está vendo uma certa lateralização, né? Então ela veio, vamos lá, ela estava caindo, ela tentou fazer uma alta, fez um topo superior, que poderia ser um pivô de alta, mas não conseguiu vencer aqui o pivô, segurou digamos aqui na nossa LTB e voltou a cair, perdeu já fundos anteriores. Tem alguma coisa a se fazer aqui? Não vejo nada a se fazer aqui, certo? Se eu fosse querer fazer uma coisa aqui, seria a venda. Mas a gente já está vendo que ela já está vendendo, já está bem vendida, sobrevendida aqui, o IFR, tá, pessoal? Olho muito IFR, tanto é que está na minha tela principal. Está sobrevendida, né? Está num patamar muito baixo, tem bastante briga aqui, vai ter outra briga aqui para baixo, já está muito descontada. Não quero fazer nada com ela, cara. Sinceramente, eu acho que não é o momento para a gente fazer qualquer coisa. ABCB4. ABCB4, eu tenho uma compra nela aqui já, tá? Que foi indicada há muito tempo atrás. Deu um outro sinal de compra para quem não entrou, poderia ter entrado agora. Dá até para puxar o stop também para quem já comprou antes aqui comigo nos 23,67, apesar de ser o primeiro... Eu já vou dizer para vocês, né? Apesar de ser o primeiro programa para vocês estarem assistindo, eu já tenho algumas indicações há mais tempo, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Só para a gente dar uma olhada, a BCB4 é um banco,
dentro do índice financeiro ele sofreu, lembra que o índice financeiro fez aquele topo duplo? Aqui também fez, então ele estava respeitando muito o topo duplo, teve uma tendência de queda, rompeu a tendência de queda, está segurando acima da média de 200, diferente do índice financeiro. Vamos até dar uma olhada aqui, né? O IFNC, de novo, para que vocês saibam o que eu estou falando, tá? IFNC. Então, o IFNC aqui tá, agora voltou acima da média de 200, né? O ABCB4 segurou acima da média de 200, então está um pouquinho mais forte que o índice. Começou a lateralizar aqui, fazendo um topo mais acima, outro topo mais acima, quer dizer, os fundos um pouco mais ascendentes, né? Pouca coisa, mas sim um pouco. E os topos aqui a gente começou a ver que está tendo esse rompimento, né? A minha compra já foi aqui atrás, foi aqui exatamente, né? No dia 12 de junho, deixa eu até pegar aqui bem certinho para te dizer. Isso, 12 de junho acionou a compra, então eu recomendei aqui no dia 11. Não, foi no dia 9 que eu recomendei, acionou no dia 12, ele me deu entrada, voltou aqui, quis me xaropear porque o meu stop estava no 23,32, mas aqui está entregando de novo um movimento de alta. Se tu não entrou aqui atrás, poderia ter entrado agora, no caso. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente viu esse gap, um gap aqui de quebra que seria, mas não é muito quebra porque não está quebrando porcaria nenhuma. Mas vi um gap aqui de força, né, com bastante volume, como eu gosto, e está rompendo hoje esse patamar aqui de, vamos dizer assim, que seria uma resistência. Então segue a BCB4 na compra. Ambev. Cara, Ambev, eu não gosto de Ambev. Mas não dá para negar que é uma ação que subiu muito, né, principalmente por causa desse volume de capital estrangeiro que a gente teve. Ela subiu forte, como o capital veio para o índice, ela faz parte do índice, tem bastante volume, acabou recebendo bastante dinheiro também, subiu forte. Caiu, voltou a subir, fez o que seria um topo duplo, segurou aqui no fundo anterior, começou a querer lateralizar e agora ele está fazendo justamente quase como se fosse um triângulo aqui, né? Um triângulo ascendente. Ele está segurando, está fazendo topos mais fortes em cima de uma resistência. Se eu fosse querer traçar essa resistência, eu traçaria ela aqui, um pouquinho mais para cima. E aí o que me diria? O rompimento dessa resistência, segundo um triângulo ascendente, ele teria que replicar pelo menos um mastro aqui para cima, né? Então, o rompimento aqui, ela teria que buscar de novo aqui os 19,95. O stop ficaria onde se eu quisesse comprar? Vamos lá, né? Seria o rompimento aqui, o stop teria que ficar abaixo dos 16,01, então 15,90 alguma coisa, né, para ser mais preciso, e tentar buscar justamente fazendo uma parcial aqui em 18,11 e ver se ele realmente busca superar de novo e voltar para essa tendência de alta aqui. Quero fazer isso? Não quero fazer isso. Não quero fazer isso, não acho que ela está muito sobrecomprada, acho que é uma ação que não tem muito como andar. É difícil tu ver a Ambev andar tanto, né? Se nós for olhar aqui num prazo maior, vamos botar aqui na tela, a gente pode ver que ela lateraliza muito, né? É difícil ver ela andar tanto, então ela andou bem, não vou negar, mas é difícil ver um movimento de alta de novo expressivo, então não vou querer entrar aqui, não vou querer entrar. Mas que talvez poderia dar um sinal daqui para cima, sim. Esperaria o quê? Esperaria ver mais volume na compra, né? Todos os volumes a gente vê aqui que essa lateralização tem um volume abaixo da média, né? Essa linha verde aqui é a média. Não quero comprar ainda, certo? E depois de Ambev a gente tem Brasil Agro 3. Agro 3 também vem de uma lateralização grande, tentou subir, segurou num suporte aqui, mas vamos puxar esse suporte aqui para uma região melhor, numa resistência, aliás, tentou romper, não conseguiu, caiu, emendou uma tendência de queda no curto prazo, começou a lateralizar aqui num range um range menor, né? E rompendo, né? A lateralização conseguiu romper essa tendência de baixa, porém
No dia 17 de junho aqui ela teve volume para baixo, no outro dia ela confirmou esse volume de queda e já está trabalhando abaixo do suporte, né, que agora seria uma resistência. Se eu for querer fazer uma coisa, isso aqui é venda, tá? Vou vender? Não vou. Mas dentro do agro, dentro de tudo aquilo que a gente já viu, é uma ação que não está tendo força, que não quero comprar. Não quero comprar, eu quero vender ela, tá? Não vou vender agora também, não está me dando sinal nenhum. Alus, Shopping Center, dentro do imobiliário, que está um pouco melhor, né? Tem mostrado uma certa força última, a gente vê o mesmo acontecendo com a ação. A gente chegou até uma época aqui a recomendar uma venda, a gente tem uma venda nela, mas infelizmente a venda deu parcial e voltou porque alguma coisa mudou, né? Já voltou a trabalhar acima da média de 200, já está trabalhando acima do suporte anterior. Eu vou apagar o que eu tinha desenhado aqui e vamos ver, né? Vamos ver aqui o que acontece com ela. Por enquanto ainda não tem muito volume. O maior volume que a gente teve foi aqui. Cara, se alguém não tá vendido nela como eu tô agora, né? Como tá a nossa recomendação, talvez daria até uma compra, né? Por esse movimento aqui de fundo arredondado que a gente está vendo. Mas o volume não está crescente, né? Se bem que se a gente for olhar o OBV está crescendo, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo. O OBV aqui nesse fundo, ele faz um fundo e começa a crescer de novo, né? Momentum também está positivo. A gente está vendo aqui um histograma do MACD com barras mais positivas. E o MACD também acima da linha de sinal, se distanciando. Quem sabe poderia ser uma compra. Mas eu tô vendido. Não tem o que fazer, né? Não vou inverter a mão aqui. Eu tô vendido, eu achava que ela tava vindo com força, não tinha como não vender, né? Outra coisa aqui, né? Apesar dos pesares, eu não posso ter preconceito. Se me dá um sinal, se me dá um setup, se me mostra que dentro da minha gestão de risco, eu preciso fazer todas as operações que eu preciso fazer, né? Que me mostra para ser feita, que está dentro do meu histórico, digamos assim. Senão, eu começo a mexer com o meu histórico, eu começo a mexer com a minha eficiência, eu começo a mexer com o meu perde-ganha, né? Com o meu percentual de acerto. E aí eu não posso mais ter uma gestão de risco tão bem feita, né, pessoal? Eu gosto muito dessa parte quantitativa, eu estudo muito isso e acho que isso é um benefício que eu tenho frente aos demais. Logo, eu preciso me basear nisso sempre. Aqui desenhou bem a queda, eu precisei entrar, não tinha o que fazer, por mais que eu... Por exemplo, Itaú é uma ação que eu não gosto de vender. Se me der mostrar que é venda, eu vou vender. Vou vender por mais que eu não goste, certo? Vamos falar um pouco de Alpargatas, Alpa 4. Alpa 4, Alpa 4, apesar de o índice de consumo não estar muito bem, Alpa 4 está muito bem, né? A gente vê aqui que ela vem sim numa tendência de alta desde 2025 inteira quase, né? A gente vem numa tendência de alta aqui. Vou tentar desenhar aqui. Mas começou a lateralizar aqui mais no curto prazo, rompendo a tendência de alta, mas está lateralizando. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui ela botou um candle forte para baixo, né? Aqui, por exemplo, se eu quisesse, eu poderia vender, tá? Por que eu não vou vender? Porque meu risco de retorno não está bonito. Aqui me deu um sinal de venda. O que aconteceu? Está lateralizando, tentou voltar para a nossa tendência de alta, né? Tivemos aqui movimentos com força, né? Tanto esse candle aqui forte quanto esse candle aqui forte. Forte por quê? Por causa do volume, né? Esse outro candle aqui assim, furando, fechando na máxima, furando a resistência. E aí começou a lateralizar aqui em cima, com candles de indecisão. A gente vê muito pavio, sem muito corpo, com volume baixo, certo? E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando teve um corpo forte, com volume de novo, para baixo, rompendo o que seria agora a resistência que foi rompida, tinha virado um suporte, rompeu a LTA, aqui seria uma venda. Então, perdendo
a mínima disso aqui, eu poderia entrar vendido, né? Perdendo aqui os 12,30 eu poderia entrar vendido. Vou entrar vendido? Não vou entrar vendido. Por quê? Porque o meu stop ficaria aqui acima dos 13,62 nessa venda. E para eu ter um retorno bom frente a esse meu risco de 10%, eu teria que pelo menos pegar 16% de parcial e 26% de alvo, certo? E aqui tem muita coisa nesse caminho, tem esse suporte aqui que, vamos lá, o que eu quero dizer com isso aqui? Ele vai voltar para a lateralização. Eu não acho que ele vai emendar uma tendência de queda, certo? Minha tendência de queda só vai se confirmar se eu perder isso aqui. Então eu vou estar apostando uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, que não está me mostrando que vai acontecer. Tudo que está me mostrando é, cara, ele está voltando para dentro da lateralização. Onde é que eu poderia ver? Poderia ver isso aqui, nesse fundo aqui, nesse suporte. É aqui que eu poderia tentar trazer. Só que aí eu não tenho risco retorno bom. Pior, eu tenho uma média de 200 aqui nesse meio, pessoal. Não quero fazer essa venda de forma alguma, não venderei, não recomendo ninguém a fazer essa venda, né? Porque realmente tu vai ter um risco de retorno muito baixo e isso aqui não vale a pena, no longo prazo eu posso dizer para vocês, não vale a pena fazer, tá? Vai dar, vai vir aqui, pode ser que venha, pelo menos até a média de 200, pode ser que venha, não vou fazer. Alupar a gente tem o oposto, né? A Alupar ela estava aqui, ela veio num movimento de alta, é da parte de elétricas, né? Então a gente já viu o índice de elétricas que tem um pouquinho mais de força, segurou nas resistências, se vocês bem lembram, né? Segurou nos suportes anteriores. Aqui a nossa Alupar também segurou em suportes, tá rompendo agora aqui uma tendência de baixa e tá começando a lateralizar, né? Se nós for querer traçar aqui, vamos tentar traçar o que seria a próxima resistência dela aqui, que foi onde segurou. Vou botar uma mais fraca aqui. Tá segurando aqui nessa resistência, tá segurando a média de 200, mas tá lateralizando. Isso aqui é muito positivo. Eu quero fazer alguma coisa aqui? Não. O que eu quero? O que eu gostaria? Sinceramente, eu gostaria que isso aqui voltasse aqui embaixo e me desse aí sim um candle de reversão. Pelo menos um candle de reversão, né? Porque eu também opero candles, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui é um martelo. Isso aqui é um martelo, né? Martelo de reversão dentro de um outro contexto, né? Eu não vou só operar um candle de reversão, tem que ter um contexto para isso. Chega aqui embaixo, me dá um candle de reversão, me bota volume, essas coisas todas. Aí quem sabe eu posso olhar com mais carinho para Alupar. Agora, não quero fazer nada, certo? Açaí. Poxa, Açaí recuperou bem, né, cara? Açaí recuperou bem, mas vem lateralizando no range meio alto aqui, né? Um range gigante. Aí começou a fazer topos menores e fundos maiores aqui, talvez. Aqui começou a... Tá. Vamos tentar ver aqui que pode ser um canal de queda. Vamos fazer esse... Tem um canal aqui de baixa. Rompeu esse canal de baixa. Deixa eu apagar isso aqui daqui. Mas indo a lateralização, né, pessoal? Tem volume? Pouco volume, mas vem bonito, não vou negar, veio bonito, veio com candles fortes, candles tipo quase dias longos, né? Corpo grande e tal, indicando que é alta, rompendo médio de 9, média de 21, rompendo média de 200 e rompendo o canal de baixa, que seria muito bom, né? Muito proveitoso. Que eu gostaria de ver ela trabalhar um pouco aqui, né? Trabalhar um pouco aqui, quem sabe vamos ver essa parte de topos anteriores aqui, como é que ela vai fazer. Voltar a fazer um fundo um pouco acima desse aqui e aí me mostrar um pivô de alta realmente para eu tentar comprar. Agora quero comprar? Não. Mas gostaria de ficar de olho por longo prazo, pode ser uma boa. Pets. A Pets, pessoal, desculpa, não vou nem olhar, cara. Pets não vou nem olhar porque... Olha esses corpos aqui, cara. Olha esse volume fraco, corpos, candle sem corpo, lateralizando. O que tu for fazer aqui vai ser chute. O ponto interessante que a gente tem nela, óbvio, é as bandas de Bollinger bem apertadas, né? O que isso indica? Indica que o próximo movimento pode ser mais explosivo, certo? Pode ter aquela explosão e realmente começar a abrir as bandas de Bollinger. O problema é que a gente não sabe para onde, né? E eu não vou arriscar. Não vou brincar com o meu dinheiro, porque eu não quero brincar com o meu dinheiro, não quero brincar com o dinheiro de vocês. Auren, setor elétrico.
uma das elétricas que são um pouco mais arriscadas, porque são um pouco mais endividadas, mais alavancadas como um todo, né? A gente está vendo aqui que ela está numa tendência de baixa. Vamos tentar desenhar aqui, mas não vai ficar tão bonito de desenhar. Não tá bonito, né, pessoal? Quem sabe, se eu quiser fazer assim. Não tem muita tendência bem definida aqui, mas é uma tendência de baixa, né? A gente está fazendo fundos anteriores, aqui ela corrigiu no tempo, não chegou nem a fazer um topo maior, voltou, corrigiu no tempo, deixou aqui uma estrela cadente em cima da média, voltou a cair com força, mas já segurou no fundo anterior. Tá bonito? Não, não tá bonito, né? A gente tem aqui essa outra região aqui que é de resistência, tem esse suporte mais embaixo aqui que tem segurado, tem um monte de média aqui no meio. É um momento de, para mim, não fazer nada, né? Até porque se romper, o que ela tá me indicando? Tá me indicando que é, cara, um corpo que tá eu sou engenheiro, né, pessoal? Então, pela lei da inércia, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento, e assim também funciona no nossa análise gráfica. Um corpo que está, uma ação que está em tendência de queda, ela tende a estar em tendência de queda até que me rompa essa tendência de queda. Isso quem diz é Dow, não sou eu, tá? A teoria de Dow diz isso. Então o que acontece? Tá em queda, cara, tá em tendência de queda, tá rompendo isso aqui. Vai romper, o que eu quero dizer? Que isso aqui provavelmente a tendência é que rompa esse suporte aqui. Se não romper, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ela vai fazer, se ela vai sair dessa tendência. Até lá, não tem o que eu possa fazer, né, pessoal? Axia. Axia é uma baita uma ação, né? Essa ação aqui é boa demais. Eu gosto muito. Depois da privatização, só alegrias, né, pessoal? Mas vamos lá. A primeira parte que a gente não teve alegria foi aqui, né? A partir de justamente abril, que começou a ter quedas, que foi quando a gente viu o índice de elétricas ou o índice de utilities também caindo, né? Então ela veio, começou a engrenar aqui numa tendência de baixa em curto prazo, só caiu, chegou na média de 200, o que é muito bom, né? Então foi um retorno à média. E aí começou a voltar a ter uma tendência de alta. Deixa eu até tirar esse nosso estudo aqui para que vocês possam ver melhor. Então ele veio aqui, segurou, subiu, segurou na média de 21, voltou, caiu, segurou na média de 200, fez um fundo maior. Então aqui o que? Um famoso pivô de alta. Quando rompeu aqui é alta, pessoal. Aqui voltamos a subir. Tendência rompida. Então, como eu falei antes, né? Quero ver uma tendência rompida. Aqui a tendência se rompeu, tendência de queda se rompeu e mostrou uma tendência de alta, né? Então aqui quando rompe esse topo anterior aqui, é uma tendência de alta, pessoal. Vamos ver como é que ela começou a brigar aqui nessa região aqui de resistência. Provavelmente vai romper essa resistência. E aqui sim a gente vai poder ver alguma compra, alguma coisa nesse sentido. Quero comprar agora? Não. A compra era antes, né? A compra era nesse rompimento aqui. Que nem eu estava desenhado. A compra era isso aqui, né, pessoal? Era depois desse dia que a gente teve um movimento com volume, gosto de volume. Então vamos lá, tivemos um movimento de volume acima das médias. Então um dia depois, aqui é compra, né? Aqui é compra. Comprou, vamos ver se vai subir. E aqui dá para levar até os topos anteriores, né? Porque eu gosto de Axia. Não fiz, não recomendei nem nada, não posso. Asas. Asas é do consumo que não está muito bem, né? Que tem sofrido bastante. Aqui ele teve um movimento um pouco mais forte, que daí é um caso mais micro dela, né? Que dentro dela tem a farm. E eles estavam precisando fazer a parte da farm, fizeram uma avaliação boa da farm, que ela ia poder vender quase pelo preço da empresa como um todo. E aí ela teve esse movimento aqui forte, expressivo de alta no dia 22, que teve aqui, chegou a dar 10%, 8% de alta. Mas a gente vê que já está voltando, tá, pessoal? Se começar a voltar, querer me dar um movimento de alta aqui, a asa pode ser uma compra, né? A asa pode ser uma compra, talvez motivada
por um motivo mais micro dela aqui, né? Mas pode ser que está rompendo justamente essa tendência de baixa. O setor como um todo não está bom, não está positivo. A gente viu o consumo que não está dos melhores, né? B3 faz parte do índice financeiro. B3, a gente até chegou a falar sobre uma venda dela aqui no passado, não vou deixar aqui porque eu não quero que vocês se influenciem por isso. Ela estava no movimento de alta, engatou o movimento de queda, né? Rompeu a tendência, está no movimento de queda, abaixo das médias, e aqui querendo romper, né? Vamos ver se rompe a tendência de baixa, se vem numa lateralização, vamos ver o que ela vai fazer. Até lá não quero fazer nada. Banco do Brasil, aqui sim a gente vê já um pequeno rompimento, né, da tendência de baixa recente. O Banco do Brasil tem sofrido muito por questões do agro, por questões técnicas, né, que eles tiveram que mexer o PDD lá, a dívida podre que eles têm, coisas assim. As regras mudaram um pouco e aí o balanço ficou um pouco pior. Mas acontece que no fim das contas, e claro, tem problemas de gestão que o ROI dela piorou bastante, né? E aí não adianta, né? Meu, a ação sofre com isso. A gente está vendo aqui uma queda acentuada, principalmente aqui depois de macro também, que tem ajudado, né? A partir de abril. Mas felizmente segurou uma região de suporte aqui interessante. Tá querendo fazer um movimento altista? Tá sem volume. Tá. Quero fazer alguma coisa aqui? Ainda não. Não quero, acho que talvez não é o canal, mas se tu é aquele ávido por Banco do Brasil, que eu não julgo, a gente vê aqui que ela tem feito o que pode ser um pivô de alta. Então ele subiu, caiu, fez um topo mais alto e já rompeu o topo anterior. Isso aqui pode ser um pivô de alta. O problema é que não teve volume, não teve nada que realmente me fizesse acreditar nessa alta aqui, né? Não teve muita entrada de compradores. BBDC, Bradesco. Bradesco está melhor que o Banco do Brasil, né? Então a gente vê aqui que nem o índice financeiro fez aquele topo duplo, aqui também teve aquele topo duplo. Não caiu, não perdeu muito fundo anterior e aqui está começando a querer ficar para cima do fundo anterior. Aqui já me inspira mais confiança, né? Um rompimento aqui talvez dessa que seria aqui uma resistência no momento, né? Que está querendo romper agora. Dentro do índice financeiro, eu acho que ela não é a mais forte para se fazer isso. Eu acho que tem outras opções. Eu acho que, por exemplo, o próprio BTG já rompeu isso, já andou mais. O nosso ABCB4 talvez tenha muito mais futuro, mas tá melhor que o Banco do Brasil, né? BB Seguridade, dentro de seguros, aqui a gente fez uma baita numa compra, né? Que andou muito bem, deu muito bem, pegou rápido. É assim que eu gosto, né, pessoal? Não gosto de ficar com muito o dinheiro parado muito tempo numa ação aqui, torcendo, porque no Brasil as coisas mudam muito rápido, né? Mas aqui a gente conseguiu, que a gente chegou a fazer uma compra, acho que foi aqui assim, né? Nesse rompimento aqui desse topo. E menos de 10 pregões aqui a gente conseguiu o nosso alvo. Agora não tem muito o que se fazer, né? A gente está vendo até inclusive o volume cair. Aqui teve uma estrela cadente aqui em cima que chegou a ficar feio, né? Quem sabe indicando uma certa venda, mas eu não venderia também depois de todo esse movimento de alta. É segurar para ver o que vai acontecer, né? Banco Mercantil. Aqui também a gente poderia ter visto uma compra dentro da lateralização. Então vamos lá, o Banco Mercantil está numa lateralização, né, pessoal? A gente vê que ele está lateralizando desde dezembro de 2025 e chegou no fundo anterior, na média de 200, segurou, deu 2 candles aqui com bastante volume, né? O rompimento desse candle aqui poderia me indicar um movimento que pudesse querer buscar esse topo anterior aqui da lateralização. Eu quero que ela engate um movimento de alta? Não, eu estou querendo um movimento curto prazo, estou querendo um movimento que vá para a lateralização. Não está parecendo que vai, né? A gente está vendo aqui que já frustrou o movimento, não chegou a romper, está voltando de novo testar a média de 200. Não está muito bonito, né, pessoal? Se nós for querer traçar, inclusive,
uma tendência aqui, continua dentro da tendência de baixa, não rompeu tendência, então não rompeu tendência, não quero saber muito, tá? No EBTG, cara, que eu falei antes, isso aqui a gente vê que tá mais bonito, né? Justamente, ó, a gente vê uma ação do índice financeiro que fez um quase topo duplo. Não vi topo duplo aqui, mas quem gosta de forçar a vista pode ter visto. Começou a ter uma tendência de queda no curto prazo, perdeu o fundo anterior, né? Mas segurou com força, rompeu aqui, rompeu como? Rompeu com volume, já está trabalhando acima da média de 200. Aqui a gente já tem uma força maior da ação. Vou comprar? Não vou comprar de forma alguma, tá, pessoal? Eu acho que aqui a gente tem um risco-retorno não tão bom, tá? Aqui a gente teria um risco-retorno. Se eu quisesse comprar, teria que ser, vamos pegar aqui. Que dia que foi isso aqui? 24. Teria que ter comprado aqui. E o stop? Cara, se eu quisesse arriscar um stop aqui, talvez daria entrada, tá? Talvez, mas aí tu entende que é forçar a barra. Não que eu acho que não vai, eu acho que vai. Eu acho que BTG Pactual também é um baita de uma ação, né? Se der tudo certo, acho que vai, mas acho que tem ações que estão mais contadas, tipo o próprio Nubank, cara. O próprio Nubank talvez seria melhor ditado que isso aqui. Vamos olhar depois no Nubank até. Mas aqui, por exemplo, daria porque justamente está rompendo a média de 200, né? Tu está rompendo uma tendência de queda, tu teve um índice tu teve um candle de força aqui e o teu stop ia ficar um pouco arriscado, né? Abaixo dessas mínimas aqui. O ideal seria botar abaixo dessa mínima aqui, mas daí tu considera isso aqui que foi um falso rompimento e tal, e aí tu acha que o fundo vai estar aqui embaixo, e aí tu bota stop aqui para baixo. Pode ser, pode ser. Vai fazer? Não vai, não vou fazer, porque ainda tá meu alvo ainda está um pouco longe, não recomendaria, o volume está caindo, quero, não quero. Vamos olhar roxo, já que nós estamos falando, já que eu falei dela aqui, Nubank, roxo 34, aqui sim, ó, aqui a gente vê já, aqui a gente vê mais bem desenhado, né, pessoal? Por quê? A gente vê que está longe da média, aqui pode ser um trade de retorno à média, certo? A gente vê que está longe da média, a gente vê que vem uma tendência de queda forte, né? Rompeu essa tendência de queda, aqui botou ontem um candle forte, tá? Botou um candle forte aqui com bastante volume, um candle dia longo aqui que teve uma alta, só ele aqui teve uma alta chegou a bater 7% de alta. O rompimento da máxima dele me acionaria obviamente me acionaria uma compra, que eu ia querer carregar, deixar uma parcial próxima aqui aos 12,80 e largar tudo lá na média de 200, que é só um retorno à média. Eu não estou nem querendo que ela me indique que é para cima, né? É só pegar um retorno à média dela que já estaria bom. Tem um ponto positivo aqui, pessoal, tá? Se eu fosse fazer dentro do índice financeiro, se não tivesse na BCB4, talvez Nubank seria uma boa compra, tá, pessoal? Meu Deus, já deu quase uma hora de programa aqui, que já era o meu combinado comigo mesmo, que eu fique aqui uma hora com vocês todo dia. Vou só olhar aqui Vulcabras, que ontem eu vi que talvez teria dado entrada na venda, porque eu estou vendo muita compra. São poucas ações que eu tenho na venda. E como eu já falei para vocês, eu gosto de ter tanto na compra quanto na venda. Vamos ver se Vulcabras deu venda. Vulcabras deu venda, mas não ficou muito bonito, pessoal. Ixi, que coisa feia. A Vulcabras deu venda aqui, perdendo esses fundos anteriores, certo? Então vamos lá. A Vulcabras, ela está numa tendência de queda. Tem sim um suporte forte aqui nessa região, tá? Aqui entre os 13,60 e 13,40. Mas ele frustrou o rompimento da alta. A gente viu que o índice de consumo não está muito bem. E dentre todos os índices que eu tenho, dentre todas as ações que eu tinha, eu achei que o Vulcabras estaria melhor para estar vendido, tá? A venda seria justamente depois desses candles aqui com mais volume, né? Começou a entrar um volume vendedor na ação. O rompimento dele para baixo me indicaria uma venda. Hoje acionou a venda, que perdeu a mínima do candle do dia anterior e desses fundos anteriores. A ideia é carregar até 12,82, até vou colocar aqui que deu a venda, né? E vamos torcer para que agora vá, né?
Dentro do mercado eu acho que pode ir, mas está arriscado porque o nosso mercado a gente está vendo que tem muita coisa querendo recuperação, querendo subir, né? Então daqui a pouquinho eu não seria muito eu ver ele querer voltar a esses topos anteriores aqui e me estopar, inclusive, né? Vamos segurar isso aqui. Pessoal, no mais era isso. Nos próximos programas eu vou tentar passar ações mais rápidos, né? As ações que eu não estou vendo nada, eu vou simplesmente deixar passar um pouco. Mas hoje eu acho que vale a pena, nesses primeiros programas principalmente, eu conversar um pouco mais com vocês, eu falar um pouco mais de cada ação, de cada papel, de cada gráfico que a gente está vendo aqui na frente, até para que vocês entendam a minha interpretação. É uma interpretação clássica do mercado, eu tento buscar a teoria de Down, ondas de Elliott, vou trabalhar um pouco com Fibonacci, vou trabalhar com figuras e vou trabalhar com candles de reversão, sustentado por alguns 3 ou 4 indicadores que eu gosto de ver, nada mais do que isso, tá? Eu não gosto de botar muita coisa que vai me atrapalhar, o resto tudo me dá só a segurança de entrar ou não, tá? Com o tempo a gente vai se entendendo, sugestões que vocês tenham, se vocês quiserem que eu olhe algum papel especial, só dizer aqui embaixo, eu tenho uma lista de alguns 130 papéis que eu vou tentar passar aqui. Não vai dar para passar todos durante o dia, é muita coisa, eu sei. Mas eu vou tentando passar eles. Se eu ver alguma coisa eu vou ver. Por que eu tenho 130 e poucos? Porque eles são os que têm mais liquidez, talvez vai ter menos chance de manipulação de mercado. E aos poucos a gente vai se conhecendo, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito proveitoso para a gente. Com o tempo, lá no nosso site Cultus Capital, vocês vão ter todas as recomendações que daí sim com uma análise melhor, que aqui eu tô apenas avaliando, né? Se eu vou recomendar compra ou venda ou não, lá vai ter no papelzinho, vai ter lá tudo certinho dentro do site. Com o tempo vai ter lá, com análise, com gestão de patrimônio, né? Para cada um tu vai ter lá, tu vai dizer o teu patrimônio certinho. Tô tentando montar isso, por isso que não tá lá ainda, né, pessoal? Tô tentando montar isso para que vocês coloquem o patrimônio de vocês, saber o tamanho que vocês vão ter que entrar em cada posição, para justamente tentar extrair o melhor do mercado, né? Porque o que eu vejo muito por aí é isso aí, as pessoas fazem as recomendações, compra aqui, sai lá, mas eles não te dizem o quanto tu tem que entrar, o quanto vai ser o melhor para tua posição, porque daqui a pouquinho uma ação que tu tire lucro vai te dar muito mais do que duas que tu pode perder, né? E às vezes acaba acontecendo o contrário. Muitas vezes tu entra numa ação, tu tem 3, 4 operações de swing trade que são vencedoras, mas uma operação de swing trade que é perdedora te tira todo o teu lucro que tu teve nas outras. Isso vai ser muito cuidado aqui. Eu tenho algumas técnicas que eu já aprendi dentro seja de análise quantitativa, seja de mercado como um todo, seja de análise de carteira. A gente vai tentar trazer isso para vocês, para que vocês tenham essa tranquilidade de tentar extrair o melhor possível das suas operações. E com isso eu vou me despedir de vocês por hoje. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e boa semana para todo mundo, né? Bons trades!